Olá, sejam bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo aqui na nossa bancada o senhor Petrúcio dos Santos, mais conhecido e conhecidíssimo Seu Pel. Eu adoro quando as pessoas dizem Seu Pel, dá uma autoridade, dá o respeito, mas Pel é veterano do Exército, líder comunitário, é vice-presidente do Conselho Estadual dos Idosos, da Pessoa Idosa de Alagoas e membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Alagoas, militante social, e esta semana passada foi empossado como presidente da Escola de Samba Estação Cultura. Estação Cultura, a mais nova estação daqui de Alagoas. Seu Pel, muito obrigado por você estar aqui no nosso programa Saber Viver 60 Mais. Agradeço mesmo, de gratidão mesmo por você estar aqui, que vai nos passar lições, ensinamentos de como saber viver. Muito bem, é um prazer, uma grande honra estar aqui mais outra vez, que já estive outras vezes. As outras foi... Não, online. com você também, e já estive com Maristela. De programas daqui. Daqui, da TV A Gazeta. Da nossa TV, da nossa TV é uma Assembleia. honra estar de volta. O Da que casa. é bom, a casa volta, né? Com certeza. É isso aí, meu filho. Petrúcio, 81 anos, né? Isso. 81 anos. Mas 81 anos não é só passar o tempo nem a vida. Você tem lembranças da infância que serviu de alicerce, que todo mundo tem. Qual foi a sua lembrança? Qual é a sua lembrança? A minha lembrança é que eu recordo, nós estamos no mês de agosto, quando eu estava com 9 anos, lá no bairro do Prado, existe uma escola até hoje, que eu fui um dos alunos que inaugurou a escola. Quero dizer, inaugurei porque fui estudar no ano que ela foi inaugurada. E me lembro que estava em sala de aula, quando uma notícia veio muito triste. Acaba de falecer Getúlio Dornelles Vargas, presidente do Brasil. Isso lhe marcou. Lhe marcou por quê? Isso marcou pro resto da vida. Por que lhe marcou? Porque 9 anos você não é político. Não era. Sim. Eu fazia ação comunitária. Já com 9 anos? Já fazia. Eu pegava não existia pacote de arroz, nem de feijão, nem de açúcar. Tudo era vendido na cuia, no litro, até querosene, era um quarteirão de gás. E aí eu já pegava, escondido da minha mãe, arroz, fazia um fogo, monturo, juntava monturo, que no dialeto, um dos nossos dialetos, monturo quer dizer graveto, lixo, coisa que tinha ali. E pegava o caldeirão da minha mãe, botava água, lavava o arroz, botava ali dentro, fazia arroz doce e doava para as crianças da minha faixa etária que vivia ali no meu bairro. Na sua juventude, isso daí foi na sua... Já começou aí a florescer esse senso comunitário, esse senso de voluntariado humanitário. E o que mudou na sua juventude, suas fases de jovem, para ser esse homem que você é hoje? Olha, eu aprendi muito no sudeste do nosso país, porque apesar de ser alagoano, ter nascido aqui em Alagoas, aí eu fui radicado na cidade de Santos e na cidade de São Vicente, e depois subi a Serra da Via Anchieta e fui à Serra do Mar, e fui para São Paulo. Sempre eu tinha família nesses locais. Também tive uma vivência no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Isso daí me levou a me viciar no círculo comunitário. Fortaleceu mais essa essência. Essa essência.
que também aí levou, aí na fase adulta você já com esse conhecimento, com essas bases, na fase adulta, o que foi que lhe impactou, que hoje fez você ser o seu Pel? O seu Pel sempre foi envolvido nos livros, na escola, e sempre lia muito sobre conflitos internacional. Isso me levou uma ânsia, uma gana de ir para a fileira do Exército Brasileiro. De brasilidade. Brasilidade. E aí, lá na fileira do nosso glorioso Exército, eu vou contar uma coisa aqui que não tem nada, tem a ver com minha vida corrida. Eu tive a honra de conhecer um marechal, ver. Eu tive a honra de conhecer os 4 generais, com o marechal que eu já falei, em vida. Cheguei a prestar continência para esses homens. Eu imagino como isso é glorioso, né, para um homem, né? Passar pelo exército era, para ser homem, tem que passar pelo exército. Tem que passar. Isso, antigamente, né? E um detalhe muito curioso, quando cheguei no exército, eu sentei praça, que é o popular que se diz, no 2º Batalhão de Caçadores, lá em São Vicente. Aqui em Maceió, Alagoas, tinha o 20º Batalhão de Caçadores, que hoje é o 59º. Então, essa história de BC acabou, né, que é Caçador. E eu fui para esta unidade militar, queria ir para o 2º Batalhão, ou queria ir para o 18 Forte, que eu tinha uma tia que morava lá. Mas eu caí de paraquedas lá em Santos. Ô, seu Pel, me diga uma coisa. É a infância assim extraordinária, né? Já começando a desenvolver voluntariado, uma vida jovem cheia de conhecimentos, adulto, aprendeu a ser homem, agora na fase idosa, 60 a 80 anos, cheia de glória. Isso. Como você vê sua vida idosa? Muito boa. E passo meus ensinamentos para os meus colegas e minhas colegas idosas, que não esmoreçam, vivam a vida. Este é o melhor círculo de vida que nós temos. Olha que a pergunta próxima... Para mim é... Veja bem, a pergunta próxima pode completar. Sim. Vou fazer. Se você fosse dar uma coroa, uma faixa de melhor idade, sim, daria a qual faixa dessas todas, com esses esplendores todos? Como eu sempre fui júri, participei de corpo de jurados, de muitos, na cultura, seja ela em Maceió, Alagoas, seja ela lá no Recife, seja em São Paulo, Minas, eu daria a melhor idade. Não gosto de dizer a faixa de melhor idade, agora sua fase idosa. Eu daria. A gente vê, a gente assiste, a gente é testemunha mesmo, porque você gosta de ser velho. Você não tem vergonha de dizer sua idade, você empodera a pessoa idosa, você luta, você é militante, você gosta. Você é um exemplo para mim, você é um exemplo para mim. A gente tem você como uma joia, não é rara não, é bem especial. Além disso, pelo que você desenvolve com seus 81 anos, vocês vão conhecer ainda, vamos conversar mais sobre a história, a felicidade do Theo, o protagonismo que era. Theo, o que mais lhe motiva e dá sentido hoje no seu cotidiano? Porque você lida com cultura, líder
de conselho, de fórum. Estava, quando veio para aqui antes, estava numa plenária que falava sobre moradores de rua. O Theo, apesar de ele ser muito ligado ao segmento idoso, por causa dos dois conselhos, mas ele está em todos os setores do segmento civil, representando lá, dando força, prestando sua colaboração para melhor qualidade de vida. E outra, atuando mesmo, criticando, ajudando, aconselhando. E esse é o Theo que nós vamos conhecer mais. Mas me diga aí, como foi a pergunta que eu fiz, deixa eu ver aqui, o que lhe motiva hoje no seu cotidiano? É lutar pelo direito da pessoa idosa. Outros, em ordem regressiva, outras faixas etárias da nossa comunidade, eu luto também, mas... Porque é questão do envelhecimento. É uma sucessão. É uma sucessão. Mas o que me motiva é isso. Eu tenho uma Bíblia em casa e tenho o Estatuto também, do direito da pessoa idosa. Embora os 118 artigos não sejam cumpridos, mas eu leio eles. O Theo tem essa mania, viu? Eu leio eles. O Theo tem essa mania. Quando ele fala alguma coisa, ele diz o nome do artigo e o Eu número. digo. O Theo é um doutor em envelhecimento. Por que eu digo doutor do envelhecimento? Porque você viveu 81 anos. E você está por dentro do nosso Estatuto do Idoso, da política. É um exemplo para a gente. Sim, Theo, você já viveu guerras armadas no passado e hoje você luta contra outra guerra, essa que é danosa mesmo, a do preconceito etário. Qual dessas duas batalhas você está com mais sacrifício? Teve mais ou está com mais sacrifício? O maior sacrifício é a violência contra a pessoa idosa. O desrespeito, olha, a violência, o desrespeito está dentro da violência e que 60%, 70%, nós somos aí 16, 17% da população idosa do Brasil, de Alagoas, né? De Alagoas. De Alagoas. E ninguém ainda se acostumou a respeitar as pessoas idosas. Muita gente, mais da metade da nossa população. Para não dizer tudo, né? Não, mas tá sendo... tem alguém que ainda diz, pois não, senhor, ainda tem. Sente aqui. Ainda tem, ainda isso. Não vai no caixa, faz que está olhando outra coisa, entra no caixa do idoso, né? Aí aconteceu comigo um fato, posso relatar aqui? A gente estava aqui na nossa pauta. Aconteceu um fato. Certa vez eu estava em um banco, aqui do nosso município, aqui na nossa capital. Eu ainda era idoso jovem. O que é que eu digo idoso jovem? 65, mas eu não aparentava ostentar essa idade. Aí teve uma conversa dentro do banco e eu olhei para os idosos, coitados ali em pé. Aí eu sei que o Estatuto do Idoso recomenda que, tem um artigo lá, eu não gravei o artigo, que o idoso, de qualquer faixa idosa, não pode permanecer em pé por mais de 20 minutos. E hoje as caixas, os bancos já botam ali. Previsão de atendimento. Embora não se cumpra, mas eles colocam lá. Aí eu falei uma coisa, veio um jovem gerente e disse, o senhor quer mudar o mundo? Eu digo, não, quero tentar mudar. Fazer o balanço. Eu não usei essa frase, mas eu falei parecido.
Agora, o jovem tem quantos anos? Me permita a pergunta. Já tinha perguntado. Ele disse, tantos anos, por que o senhor quer saber? Eu digo, porque se o senhor, todo mundo vindo e olhando no banco, não quiser ficar velho, morra. Pronto. Agora, eu sugeriria ao senhor que abrisse 2 caixas extra para atender essa demanda, não só de pessoas idosas, como gestantes, lactantes, jovens senhoras, senhoras com criança de colo, cadeirantes e até pessoas obesas. Aí dei uma aula ali, fiquei quieto. E o gerente foi e fez. Foi aqui no Banco do Brasil da rua. Hoje está um pouquinho melhor. Tá, né? está. Hoje está um pouquinho melhor. Mas ainda temos conflitos muitos, né? Culturais, sociais, mas a luta continua. Falando em luta continua, na prática, você tem 20 anos de dedicação principalmente ao Conselho Estadual. Isso. 20 anos. No Conselho Municipal, eu acho que tem menos anos, né? É paralelo. 20 anos também. Ixi, Nossa Senhora. Eu sou da época que João Noreta, minha professora João Noreta, fundou o Conselho com a gestão da Cátia Bosch naquela época. Ela fundou o Conselho. Elas fundaram. Então, naquela época eu já estava aqui. Já estava aqui em Alagoas. Ali foi quando Joronete, ela reativou que o Conselho Municipal é mais velho e estava desativado. Aí a Joronete, depois da criação, ainda me lembro do fato como foi, depois da criação do Conselho Estadual, a Joronete aí, a Jo, nossa querida Jo, deu aqui conosco, reativou junto com outros pares, né? Que ninguém sozinho faz, não, né? Não faz. O Conselho que é paritário, né? Me diga uma coisa, só para terminar a pergunta. O que o levou a transformar a sua vivência em essa luta coletiva, principalmente para a pessoa idosa? Olha, Silvestre, minha mãe, se viva estivesse, ela é de 25 de dezembro, completaria quantos anos? 101, né? Eu ainda tenho uma tia, Carmelita, que está lá na minha rua e eu quero depois falar com você para a gente, quando ela completar os 100, eita, eu quero conversar com o pessoal da Ronda do Bairro para fazer uma música em homenagem a ela, mas eu quero conversar com você. Eu queria que ela viesse aqui. Ela não vem. Não vem, não. Não, até vem. Não, peraí. Ela até vem, não sozinha. Não, porque ela não está mais lúcida e tem uma filha que está envelhecendo, também, mas cuidando da mãe 25 horas por dia. Que é a Claudinete, trabalha no HGE, é um elo de ligação entre a comunidade e o plantão social, e o povo já conhece ela, e ela sai do HGE, vem para casa e está lá com a mãe. Que bom. Sim. Aí nos falando o que motivou, né? O que motivou você ser militante, ser ativista. Só para explicar aqui, olha, para a gente, gerontólogo, na minha visão, militante é uma coisa, ativista é outra. Até que o dicionário diz que as palavras são sinônimas, mas na prática, ativista está dizendo, ele está na luta, mas não se envolve. Militante, está na luta, mas está na guerra. É outra coisa, dá tapa-cara, não é sentado, não é de reunião, é na luta, é na prática, é o militante. Ativista está envolvido, mas é mais teórico, é mais reunião, e daquilo não passa. Mas os dois fazem uma boa ação para a sociedade. O Theo é um militante. Eu sou militante nato, até me batizei como paladino da causa dos direitos da pessoa idosa. O porquê? Porque eu estou lá no local de moradia, eu fundei uma instituição comunitária, cuja instituição está ativa até hoje, que é
Associação Pontagrossense de Assistência Comunitária da Zona Sul de Maceió. E ainda de quebra, faço parte da diretoria do Instituto São Jerônimo da Zona Sul de Maceió. É um instituto que atende a todos, mas a especialidade é a pessoa idosa, o instituto. Inclusive tem assento lá dentro do Conselho Estadual. O Theo, ele tem uma história também ligada ao boneco namorador. Nos conte aí. Ah, isso aí apesar de não ter... Primeiro saber que é o boneco namorador, né? O nosso programa tem uma audiência, pode ser que alguém não saiba, né? Apesar de não tê-lo conhecido, que ele faleceu lá pelos anos 30, 35, 39, coisa e tal. Mas eu sempre fui focado no moleque namorador. O porquê moleque namorador? Que hoje é uma estátua, né? É uma estátua. Já tentaram derrubá-la. Ela está lá como uma... estilizado. Ela é feita de lâminas de aço, ninguém dá valor. Mas a história é rica. A história é tão rica que lá, quando eu tinha meus 15 anos, e isso mesmo, nos anos 60, eu sou de 45, no ano 60, chegou um prefeito aqui em Maceió. Ele marcou a sua trajetória em Maceió com um S. S de Sandoval. E o Sandoval é o Sandoval Caju. E ele teve a ideia de colocar um S na Praça Moleque Namorador, que foi ele quem construiu, quer dizer, gestão dele, e naquele S está lá até hoje. Já houve muitas brigas para querer fazer uma outra coisa e tal. Não, mas o moleque está em cima do S. Já derrubaram muitos S por aí. Mas o S da moleque não. Aí o Sandoval Caju fez a praça. Um terreninho compacto, você já foi lá, né? Já. Compacto. E uma circunferência que não tinha a praça ainda, e ali existia uma denominação que era capitaneada pelo está vivo ainda, um grande capitão, o velho Capita, meu amigo, meu capitão... Carlito Lima. Carlito cuidava desse carnaval com Eliezer Seton, não, com Seton Neto, pai de Eliezer Seton. E ali, o carnaval de Maceió chamava-se Corso. Aqueles carros da época, Ford, 40, 39, Chevrolet, Mercury, Studebaker, coisa internacional. Aí o povo ia sentado, as moças sentadas nos paralamas do carro, de biquíni, mas o biquíni menos curioso do que o de hoje. E aí saiu da Avenida da Paz, ali do Clube Fênix, e pegava a Rua do Sol, entrava na Rua do Comércio e coisa e tal. E ia bater no Mané Caixão, que é o nome de um lugar que ninguém conhece, mas eu conheço. Aqui era o Mané Caixão. Aqui era o Cine Lux. Aqui era o Cine Pax. Ninguém sabe o que é Cine Pax, mas houve outro cinema ali. E o bonde, que era um meio de transporte de ferro pesado, fazia o círculo, que ele não tinha o automóvel. Era de ferro, aí ele tinha que ter um espaço para fazer um círculo, aquela circunferência, e pegar os trilhos voltando. E Sandoval construiu a praça, ouviu essa palavra, construiu a praça.
E aí tinha um cara chamado Agenor do Bagre, o apelido dele, o nome Agenor, mas do Bagre, porque ele gostava muito do peixe. Bagre, pirão de bagre. Aí o Agenor, vamos fazer o carnaval. No ano 60, o Sandoval inaugurou a praça, e aí ficou com a comunidade, o Agenor disse, vamos fazer o... Aí teve o Agenor e teve o nome do outro, Rocha, que era um policial de lá, de Ponta Grossa. Aí fez o carnaval. Como era o carnaval? Tinha um prédio do lado direito e tinha outro do lado esquerdo, e aquele que era do lado direito tinha uma sacada, um alambrado, uma grade, e o povo ficava ali no sobrado. E quem tocou ali, muitas vezes, o seu Pedrosa, pai do Paulo Poeta. Hoje, nosso companheiro aqui, Não. ele tem um programa aqui, Paulo Poeta. Eu já aproveito para deixar um abraço. Já fui entrevistado por ele na Praça Moleque Namorador, pelo Paulo. Mas eu disse a ele, eu vi teu pai tocando ali. Como é a história? Eu digo, Ele ficou assim, olhando para mim. E aí, vamos adiante, para falar no moleque mais um pouco. Quando o Agenor do Bagre e seu Rocha morreram, isso há 30 anos atrás, nós estamos em 2026, menos 30, passa a conta. Chegou outro cara carnavalesco. Um certo Marco Barbosa, que hoje faz parte dessa casa, mas foi um carnavalesco. E um cara voltado à cultura em geral. Até hoje ele faz o São João tradicional. Pode fazer o São João que quiser para cá, para Jaraguá, para Ponta Verde. Ele faz no local de moradia. Agora, quem coordena tudo isso? O Pel. Ele. E aí, ele disse, ó, Pel, eu não gosto de me envolver nisso, não. Faça, peça, a gente contribui. Aí eu sou da época que a gente saía de porta em porta, com a lata batendo. Me dê uma lâmpada, me dê um metro de fio, a gente vai emendar para fazer uma gambiarra. E aí coordenei o carnaval da Praça Moleque Namorador até 2020, foi. E aí, eu sempre lembrado no Moleque Namorador. Aí veio a ideia de eu fazer uma letra de uma música, do meu jeito, né? Aí a minha voz não é muito boa, hoje, porque eu já fui tenor. Mas eu sofri um acidente nas cordas vocais, aí você vê que eu tenho um pigarro, tenho essa voz assim. Mas eu digo, eu vou fazer a letra. Aí chamei um amigo, mas eu fiz a letra e botei a música, a melodia, tudo eu fiz. Aí a música diz, Sandoval construiu a praça, moleque namorador, mas o QG do frevo, quem começou foi o Agenor, 40 anos de tradição, em Ponta Grossa arrastando a multidão. Aí a música vai. Aí gravaram, Maestro Jairo, Deus já levou ele, Jalmeri, que era um coronel da PM, músico, família de músico. E aí a história do moleque namorador. E dizem que ele foi engraxate aqui na esquina e que também dançava em todo lugar e foi o rei do passo. Passo é o nome da dança, frevo, passo, mas o dele é passo. Ele bate até no Recife. Inclusive, foi chamado para ir no Tilson, Estados Unidos, para representar o Brasil. Ele saiu não, de Alagoas. Ele não sai não. Bom, Theo, infelizmente nosso programa já está terminando.
Já estão lá, está terminando, está em cima. Mas vamos lá. Eu tinha uma pergunta para você, para fazer a você, mas eu vou só noticiar. Olha, Theo, com essa história, com essa vivência, com esse saber viver 60 mais, é presidente, aliás, é candidato a presidente do nosso Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O que é que eu quero dizer com isso? E conhecendo mais ainda essa história, que não devíamos ter nem eleição para esse biênio 2007-2009. Era por aclamação, por respeito, por ser uma representação genuína. Ele é idoso, 81 anos, ele é militante, ele é líder comunitário, ele tem uma vivência, sabedoria do saber viver, pela história que ele já contou aqui de sua juventude, de sua fase de criança, de sua fase adulta, e de agora, quando somando com essa fase idosa, a gente vê todos esses repertório riquíssimo. Não tem. Aliás, não deveria ter um candidato para ser presidente do conselho nessa nova fase, porque ele é um conselho, ele é um conselheiro nato, é um conselheiro genuíno para a pessoa idosa, até porque um conselho é paritário, ele vai ser o representante e ele representa isso, o idoso, o conselho. Theo, vou deixar aí um minutinho para você se despedir, porque nosso tempo expirou. E eu queria deixar essa mensagem para quem estiver nos ouvindo e que tiver um conselheiro que vai votar na próxima eleição, que vai ser aqui daqui a alguns dias mais, que diga a ele, vote em Theo, que Theo é o representante nato. Mas, Theo, se despeça aí do nosso público. Eu quero agradecer, primeiramente, a sua amabilidade, sua gentileza, de me trazer mais uma vez para essa conceituada TV Assembleia. Gostaria que um dia as normas mudassem e eu pudesse ficar aqui uma manhã ou uma tarde todinha para a gente conversar, porque ainda tem muito. Muita coisa. Agradeço de coração a esta casa por eu estar aqui mais uma vez. E lembrando, daqui, essas mensagens, essas imagens, quando se chegarem a mim, já estarei encaminhando para a França, para Portugal, para a Turquia, aonde eu tenho contatos referente a pessoas idosas. Que bom, que legal. Saber viver 60 mais, tem de aprender com um alagoano. Alagoano como o Theo. Bem, meu povo, muito obrigado pela participação, por mais uma audiência ao nosso programa Saber Viver 60 Mais. E quem quiser rever este programa e outras lições com outros professores assim de 80, 90, é só ir lá no YouTube, no canal da TV Assembleia AL, é assim mesmo, @TV Assembleia AL, ou no nosso canal, né, do programa Saber Viver 60 Mais. Só que o mais não é o sinal, é o mais escrito. Até mais, até outro dia.